porque hoje é o terceiro dia de julgamento da ex-deputada federal Flor de Lis. As testemunhas de acusação ainda estão sendo ouvidas. A Renata Igreja tem mais informações para nós, porque me parece que era para encerrar hoje a audiência para ouvir aí as testemunhas. Mas parece que a coisa vai estender. Ontem também fiquei sabendo que teve também um problema na iluminação, mas está tendo um problema atrás do outro ali. Será que não sei da iluminação, mas nessa enrolação toda aí, minha querida Renata Igrejas, será que a defesa não está fazendo de tudo para poder ganhar tempo? O que você está sentindo no clima aí? Conta tudo para nós. De tudo e mais um pouco, né, Marcão? Muito bom dia para você. Bom dia a todo mundo que está ligado aqui no Primeiro Impacto. Como você bem disse, hoje, segundo a previsão, né, do próprio Ministério Público, da juíza também, Niares Arce, que conduz o Tribunal do Júri, a previsão é que terminasse hoje, quarta-feira, no terceiro dia, por volta de 8, 9 horas da noite, mas está bem longe disso. Por quê? Realmente, uma série de fatores externos, de intercorrências aí durante esses 3 dias que acabaram atrasando bastante. A previsão é que fossem ouvidas pelo menos aí de 6 a 7 testemunhas por dia. No caso, a gente está falando só da acusação, tá? São 12 testemunhas no total. Foram ouvidas 3 na segunda-feira, 3 testemunhas ontem e agora, na quarta-feira, está sendo ouvida ainda a primeira. No caso, então, é a 7ª testemunha de acusação. São pelo menos mais 5 ou 6 previstas para hoje. Quem está falando nesse momento é Luana, ela é nora da Flor de Lis. Ela já está falando aí há cerca de 2 horas. A sessão hoje começou um pouquinho só de atraso, por volta de 9h30 da manhã. A Luana, que é casada com o Misael, um dos filhos afetivos de Flor de Lis, começou então, está dando vários detalhes ali, está respondendo a todas as perguntas, tanto do Ministério Público quanto da defesa de Anderson do Carmo, de Flor de Lis. Está super disponível, contando a história, detalhes ali. Ela era muito próxima à Flor de Lis, permanecia muito ali na casa da família, conhecia bem o casal ali de perto, está contando muitos detalhes ali. É um depoimento bastante importante, inclusive até segundo o Ministério Público. Aí ontem, né, Marcão, como você disse, foram vários problemas. Primeiro foi a Flor de Lis, ela passou mal, se sentiu mal, a juíza pediu ali um tempo, cerca de meia hora, para que ela se recuperasse. Depois teve uma questão em relação a um das testemunhas que, a princípio, havia confirmado que viria até o fórum dar o testemunho dele, né, o depoimento dele presencialmente. Depois mudou de ideia, disse não, quero por videoconferência. Enfim, foi uma confusão danada. O áudio deu problema, então foram horas ali para tentar resolver isso. E também ainda teve um problema do alarme. O alarme aqui no 12º andar, no corredor aqui do Tribunal do Júri, disparou. A sala, né, o plenário teve que ser evacuado às pressas por suspeita, né, de um incêndio no prédio. Era um alarme falso, então sem contar também o André Luiz, que é um dos réus que foi esquecido, né, no presídio. Ele deveria ter chegado aqui ao fórum por volta de 8 horas da manhã, e aí a Secretaria de Administração Penitenciária simplesmente não listou um dos réus, filho afetivo, para a condução dele, para o transporte dele até o fórum. Então a juíza teve que esperar 1h30. Então foi uma série de intercorrências que acabaram atrasando. A gente está falando então das testemunhas de acusação, são esperadas aí num total de 30, entre 12 e 13 aí de acusação, e ainda tem as testemunhas de defesa, que não tem ainda previsão para quando que elas devem começar a ser ouvidas. A expectativa do Ministério Público é que hoje, sim, dê um pouco mais de celeridade a esse processo aí para concluir pelo menos as testemunhas de acusação. Hoje, então, estão previstas aí entre 6 e 7 testemunhas de acusação, tentando, então, encerrar hoje, mas ainda tem as testemunhas de defesa. E a gente conversou, inclusive, logo de manhã cedinho, quando a gente chegou ao Fórum de Niterói, com a promotora de justiça, a Maria Soares da Paixão. Ela explicou pra gente, inclusive, que a juíza Niares já pediu apoio à Polícia Militar, pelo menos até sexta-feira, aqui no Fórum, policiais do batalhão aqui de Niterói, e ela disse que o julgamento pode chegar até o fim de semana e pode avançar durante as madrugadas. Vamos ouvir um pouquinho do que ela falou com a gente mais cedo. A ideia hoje é que a gente seja mais objetivo, consiga avançar no julgamento, né? E buscar o que foi produzido hoje. O Ministério já está bem até hoje já está bem satisfeito, porque demonstra a acusação e a materialidade, a autoria das condutas das réis julgadas. Ainda que exista certa estratégia ou não de
a avançar mais tempo do que o necessário com esse julgamento. O Ministério Público é incansável na busca da justiça e acredita que os jurados vão perceber certa tendência para um lado, para o outro. Minha amiga Renata Igrejas, pelo que eu tô vendo, eu acho que esse julgamento não termina antes da Copa não, viu? Pelo que eu tô vendo aí. O julgamento não termina antes da Copa do Mundo, não. Porque quanto mais tempo a testemunha de defesa conseguir, mais eles vão se preparando ali para poder o quê? Para poder convencer o júri popular. Então tudo, gente, são artimanhas da defesa, não é isso? São artimanhas da defesa. Mas a juíza, com certeza, com o tempo, ela também vai perdendo a paciência. Se tiver muita enrolação, ela já vai vendo ali tudo isso e já vai perdendo a paciência. Mas ela pediu segurança até sexta-feira e pode se estender durante a madrugada. Sim. Então nós vamos ficar acompanhando tudo de perto e qualquer novidade você vai apertando o bip da notícia e vai chamando a gente assim. Aqui, tudo bem? Combinado, combinadíssimo. A mãe, inclusive, da Flor de Lis, que é uma senhora de 87 anos, acabou de chegar um pouquinho antes da nossa entrada. Eu ia mostrar, porque a imprensa estava toda aqui colocada, né, posicionada. É uma senhora de 87 anos, ela está acompanhando de perto, né? Então, a Flor de Lis está lá dentro, o tempo todo de cabeça baixa. Algumas vezes parece, né, a impressão que a gente tem é que ela parece que está fazendo alguma oração, ela fica balbuciando alguma coisa. E a mãe da Flor de Lis, então, acabou de chegar para poder acompanhar aí o restante do julgamento nessa quarta-feira, que é o terceiro, mas não último dia, por enquanto. Marcão, qualquer novidade, claro, volta a te chamar. Por que eu falo, Renata Igrejas? Porque a vida toda eu fiz programa policial. A vida toda nós fizemos coberturas de grandes casos, né? E a gente conhece um pouco do trabalho da defesa e do trabalho de acusação. Quem acusa? O Ministério Público. Quem defende? Os advogados, no caso da Flor de Lis. Só para você que está em casa, para você ter uma noção, quer ver? Olha só como que funciona um pouquinho do lado da defesa da Flor de Lis, quer ver? Quantos filhos ela e o finado, no caso lá, a vítima, que era o marido dela, eles tinham dentro de casa? Quantos filhos que eles adotaram e tudo? Você lembra de cabeça? Mas era mais de 20, né? Não, 55. 55. Você já parou para analisar se uma das testemunhas que foi arrolada no processo, Rafa, analisa, não pode comparecer e eles falam, não, mas a gente não pode ficar sem uma testemunha, então chama fulano. Aí o oficial de justiça ou o juiz não consegue achar fulano. Você imagina se eles colocarem os 55 para serem ouvidos. Você já imaginou o tempo que eles vão ganhar no processo? Então, tudo isso faz parte da artimanha de defesa. Você concorda comigo? Olha, se já não está acontecendo isso, né, Renata? Exatamente. E foi até uma questão que foi abordada pela própria promotora, Marcão, que o jurado percebe isso, né? Percebe que há essa tentativa de cansá-lo, né? O tempo todo, de ficar protelando ali, de ficar interrompendo a sessão o tempo todo. Então, como a gente diz no jargão, acaba sendo um tiro no pé, né? Isso a gente percebe, isso pra gente ficar claro. E lá dentro também fica muito claro pro jurado. A gente consegue, as imagens não estão permitidas, né? A defesa de Flor de Lis não permitiu mais que câmeras, que fotógrafos entrassem para fazer o registro. Isso está proibido, o Ministério Público está tentando reverter isso, mas a gente pode entrar, repórteres, produtores, podemos entrar e acompanhar, assistir. Então a gente percebe que há uma certa impaciência, inclusive, por parte dos jurados, né? Sim. A gente está falando ali, são 4 homens, 3 mulheres, eles ficam olhando para os réus e ficam impacientes com isso, porque a todo momento é uma coisa que acontece, é um pedido para que não. Ainda tem essa questão, são 30 testemunhas, cerca de 30 testemunhas no total, mas a juíza, né, num diálogo ali, numa conversa, num acordo com as partes, pode eliminar algumas testemunhas, nem todas podem ser chamadas, né? Mas ainda falta muito, ainda tem a fase também de alegações, né, de cada lado e a deliberação do júri. Então, ainda tem um processo longo pela frente, Marcão. Então, você vê, são 30, olha, pra você ter uma ideia, dos 55 são 30 testemunhas. Aí vamos supor que uma não vai ser ouvida, Rafa. Aí a defesa vai dizer que foi o quê? Prejudicada. E a defesa não pode ser prejudicada. Então isso vai se estender muito, minha querida amiga Renata Igrejas.